Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma pessoa, né, sobre um autor, cartunista, desenhista, teatrólogo, jornalista, cartunista, pintor, escritor. Para quem não sabe, é o Ziraldo. O Ziraldo fez uma obra muito conhecida dele, é O Menino Maluquinho. E uma curiosidade assim que eu lembro, quando eu era bem pequena, não sei quantos anos, mas eu lembro que eu fui no cinema assistir esse filme, sabe? Eu lembro de eu saindo assim da sala de cinema e tal. Então eu vou contar um pouquinho da história dele, né? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no comentário, tá ok? E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal. Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Bom, então como eu disse, ele é, né, pintor, cartunista, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Bom, ele começou sua carreira nos anos 50, em jornais e em revistas de expressos como o Jornal do Brasil. Ele também trabalhou no O Cruzeiro e Folha de Minas. Bom, com apenas 6 anos de idade, teve seu primeiro desenho publicado no jornal Folha de Minas, em 1949. Em 1960, ele lançou sua primeira revista em quadrinhos, colorida, que foi O Pererê. Bom, a história se passava numa floresta fictícia, né? E as histórias eram contadas numa mata do fundão. Foi a história que ele criou. E a publicação dessa revista, do quadrinho dele, durou até abril de 1964, quando foi suspensa pelo regime militar. Em 1975, ele relançou esse quadrinho, só que mudou o nome. Entrou como A Turma do Pererê. Isso em plena ditadura militar. Em pleno regime militar, ele lançou os personagens Supermãe, Mineirinho e Jeremias do Bem, que era um homem atencioso, elegante e vestido de terno e gravata, e que estava sempre disposto a ajudar os outros. E esse personagem ficou marcado pelas charges, né, fazendo críticas aos costumes e regimes e os comportamentos da época. Em 1969, ele lançou O Pasquim, que foi um tabloide de humor e oposição ao regime militar, e teve participação de diversas personalidades. Em 1970, toda a redação do jornal, né, que ele trabalhava, foi presa por uma publicação de uma sátira de um quadro de Dom Pedro nas margens do rio de Ipiranga. Em 1969, Ziraldo lançou seu primeiro livro infantil, que foi o Flits, que relata a história de uma cor, né? Azul, amarelo, sabe? E a história era de uma cor que não encontrava seu lugar no mundo. Ele criou uma cor que não existia, que se chamava Flits. Acho que é esse o nome, eu vou deixar aqui. E nesse livro ele usou o máximo de cores e o mínimo de palavras possíveis. E ele recebeu com esse livro o Prêmio Nobel Internacional de Humor. E foi em 1980 que ele lançou O Menino Maluquinho, que era sobre uma criança que vivia com uma panela na cabeça, né? Alegre, sapeca, cheio de imaginações, que aprontava bastante, e tinha um grupinho de amigos que ele também aprontava bastante e se divertia bastante. E depois, né, O Menino Maluquinho virou filme, né, quer dizer, eu assisti, eu lembro de ter visto no cinema. E foi também, e em 1981, ele ganhou o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira de Livros. E em 1989, ele começou a fazer tirinhas, quadrinhos para as revistas do Menino Maluquinho. E serviu também de inspiração para muitas peças adaptadas para teatro, né, contar história, TV também, teve jogos para videogame. Outro livro também de muito sucesso é Uma Professora Muito Maluquinha. Então, essa foi um pouquinho da história do Ziraldo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo e tchau, tchau.